Jornal da Mix. Há cerca de 2 meses, Blumenau conta com uma unidade certificadora de carbono. É a 4ª do mundo no segmento e a primeira do Brasil. Além de contribuir para a redução de emissão de carbono, traz benefícios para várias áreas, como ambiental, econômica, social, cultural, enfim. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso com o CEO da Lux Carbon Standard, que é o Pedro Guilherme Kraus, que está aqui com a gente. Bom dia, Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Pedro, até para o nosso ouvinte entender, e a gente também entender um pouquinho melhor, né? O que faz uma certificadora de créditos de carbono, né? Que negócio é esse, né? Bem, isso começou com o protocolo de Kyoto, nos anos 90, se materializou em 2005, que nós temos um problema de emergência climática, a temperatura do mundo vem aumentando. E a gente percebe muito bem esse ano, né? Tá uma loucura, né? Tá todo mundo meio alterado aqui, enfim. Nós temos uma boa amostra. Exato, exatamente. Embora tenha outros fenômenos naturais também acontecendo, não é só o aquecimento global, não dá para botar tudo na conta do aquecimento global também. Mas nós temos, desde a Revolução Industrial, um processo crescente de aumento da temperatura da Terra. E uma das formas que se criou com Kyoto, lá atrás, já há quase 20 anos, foi a necessidade de reduzir as emissões, ou você certificar a remoção de carbono. Então, o que faz uma certificadora? Ela, através de projetos, ela não faz projetos, nós credenciamos engenheiros ou biólogos. Esses engenheiros ou biólogos fazem projetos, esses projetos são certificados são avaliados e verificados por uma auditoria de terceira parte. Nós acompanhamos, nós temos uma plataforma eletrônica que acompanha todo esse processo e nós supervisionamos todas as etapas do projeto. Entendi. Então, nós conseguimos comprovar quanto efetivamente uma área de floresta remove ou uma empresa deixou de emitir. Entendi. Então, são os dois lados. E por que do crédito? Porque você teria um crédito. Você tem que ter algum benefício econômico para que a empresa faça isso. Então, não é só uma questão de leis e tal, porque senão você pode penalizar muito um setor. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela resolve ela própria, sem necessidade de pressão do Estado, do Ministério Público, qualquer autoridade, ela resolve reduzir as suas emissões, ela troca equipamento, ela troca base energética, ela investe, ela troca processo, troca equipamento, contrata pessoas, treina pessoas, isso tem um custo alto para ela. Então o crédito foi uma solução lá atrás em Kyoto para se dar um estímulo econômico a quem fizesse isso. Mesma coisa você conservar uma área de terra, né, com mata, pode ser floresta, nativa ou até plantada, tem metodologias diferentes, para você ter um benefício econômico e você tornar essa área cada vez melhor. Um dos processos, nós seguimos um código de boas práticas internacionais e esse código diz o seguinte: uma área sob um projeto de carbono, ela tem que ser sempre melhor e ficar cada vez melhor, inclusive do ponto de vista social e cultural. Nós temos um cuidado muito grande, por exemplo, em terras indígenas. Nós já estamos com projetos em 8 estados, inclusive na Amazônia, no Pará também, no Cerrado, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e temos prospects, né, em vários lugares do Brasil. Então, a preocupação que nós temos das áreas ficarem melhores do que elas são normalmente, que elas seriam normalmente. Até mesmo para a comunidade indígena, no caso. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos e até a comunidade local. Você tem, às vezes, na região norte, na região centro-oeste, você tem, às vezes, comunidades que são de baixa renda. Então, o projeto ele prevê também melhoria das condições de vida dessa população. Então, aí você tem que gerar um crédito e que os proprietários se beneficiem economicamente, claro, mas também que eles vejam sentido em melhorar as áreas. Os projetos são de 10 anos, no caso de florestas, né? Renováveis por até 2 vezes o mesmo período, então até 30 anos. E esses créditos em carbono, eles se tornaram uma moeda, né?
Hoje eles são um ativo financeiro. São ativos financeiros. Ele, então, pode ser olhado, assim, do ponto de vista de ser como uma Bitcoin, uma moeda verde, em que as empresas vão ter esse benefício, além de todos esses que você citou, vão ter isso, por exemplo, eu consigo fazer de uma forma que eu consigo ceder para o outro e fazer essa troca? O que, na verdade, nós utilizamos tecnologia blockchain e tokenização. Só que isso, de maneira alguma, é uma criptomoeda. Sim. E, na verdade, nós usamos a tecnologia. O que a tecnologia possibilita? Que você rastreie. Vamos supor que você esteja interessado em comprar créditos. Eu vou comprar 1000 créditos porque eu preciso zerar, ou eu pretendo que a minha rádio seja zero carbono. Okay? Então, você vai procurar primeiro créditos de alta integridade. O que os projetos fizeram naquela área que você está querendo escolher. Então, houve melhoria da área, houve benefício para as pessoas que estão lá. O proprietário, se ele tem funcionários, ele cumpre a lei, eles são CLT, então eles têm férias, eles têm FGTS, isso tudo nós checamos. Eles contratam fornecedores que são responsáveis. De forma adequada. Se eles cumprem, tem um córrego de água, então eles estão tratando adequadamente, eles estão melhorando para aumentar a produção de água. Então o blockchain, ele possibilita que ao comprar, você consiga rastrear tudo que foi feito desde o primeiro contato do proprietário, o responsável pela área, até a emissão do crédito. E esses créditos, eles têm uma vida, eles podem ser comercializados quantas vezes, trocados, como se fosse uma ação. Isso quer dizer, então, que se eu for uma empresa consciente e fizer todas as coisas que neutralizam a emissão de carbono e tem um excedente, eu posso pegar isso aqui e vender para o Pedro e dizer, olha, Pedro, você não está cuidando tanto, compra para você neutralizar a tua também e eu vou vender esse meu crédito, então. O mercado de carbono tem muitos mitos. Um dos mitos seria que comprar crédito seria uma autorização para poluir. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso. Não é isso, né? Nós temos um programa chamado Uncarbonize, dentro da certificadora, que é descarbonização. E o que se faz? Nós certificamos inventários, que é o relatório de quanto que uma empresa, uma indústria, por exemplo. Nós temos vários clientes aqui em Santa Catarina também, inclusive um contato também com a Federação das Indústrias. Então, nós certificamos o inventário. Um engenheiro externo faz um projeto e nós certificamos. Nós damos uma segunda camada de segurança àquilo. O inventário em si, ele simplesmente diz quanto é que você está poluindo. Ele não é nenhum indicador de que você está fazendo as coisas certas, não. Ele diz, você está emitindo esses gases com essa quantidade. Isso é um inventário de gases de efeito estufa. Mas o que você faz com isso? Você tem que... Primeira questão, normalmente, é mudar a base energética. Então, se você usa a energia da Celesc, por exemplo, você tenta mudar para uma base solar ou eólica. Você diminuir o impacto, mesmo que a grande parte da nossa base, nossa energia seja limpa, ela tem um impacto ambiental, que são todas as represas que nós temos que muitas vezes manter mais cheias por conta da necessidade de energia. Depois você planeja, como não há obrigação ainda, você planeja reduções. Então, no primeiro ano, eu quero em 10 anos chegar a carbono zero. Então, no primeiro ano, eu vou reduzir. Vamos pegar um número redondo, né? Eu tenho 1000 toneladas que eu estou emitindo. Então, no primeiro ano, eu vou compensar 100, 100, 100, até chegar no 10º ano. E você compensa como? Aquilo que você não consegue efetivamente reduzir, porque é praticamente impossível. O negócio zero, por si próprio, é um negócio que não existe. Existir já vai gera, ter que emitir, né, de alguma forma. Você desliga a empresa e você é carbono zero. Exato. Você está fabricando alguma coisa, aqui nós estamos produzindo carbono. Sim, né? Até a nossa própria respiração produz carbono. Então, o negócio zero é um negócio... que não existe. Desligado, um negócio falido, um negócio morto. Então, a necessidade você pode compensar. E com essa compensação, se chama o crédito aposentado. O que é o crédito aposentado? Você gerou um crédito, por exemplo, numa floresta. Alguém preservou para você, nós mensuramos e confirmamos quanto de carbono você efetivamente tirou da atmosfera, porque ele tem um ciclo também. Não é só medir o carbono, você tem que aplicar uma série de metodologias. E aí você diz, olha... esses 1000 créditos eu estou preservando áreas, até na minha própria cidade,
ou áreas que eu conheço de Mata Atlântica, de Amazônia, de Cerrado, Pampa Gaúcho, de qualquer bioma que você tenha no país. Pedro, como é que você vê o panorama de Santa Catarina? As empresas, enfim, e aí são vários portes de empresas, estão preocupadas procurando esse tipo de ação? Porque elas que precisam se preocupar em realmente ser carbono zero, né? Hoje em Santa Catarina, porque nós começamos aqui, aí por que Blumenau, né? Eu, na verdade, trabalhei já em 10 países, morei fora do Brasil também há algum tempo. E o que nós percebemos, eu voltei para Blumenau e nós percebemos aqui um grande polo de inovação. E me surpreendeu, eu sou blumenauense, me surpreendi muito com Blumenau. Quando eu saí, o Blumenau era do têxtil. Exato. Basicamente. Era da indústria e hoje é do serviço. Que giravam em torno. Exato. Hoje Blumenau é da educação. Blumenau também é do têxtil, mas ela é da educação, ela é da saúde e principalmente da tecnologia. Então, nós tivemos algumas empresas pioneiras e também as universidades que estão aqui. A Universidade de Blumenau teve um papel fundamental nisso, em termos de formar uma base de recursos humanos que hoje estão no mercado, muitos se tornaram empreendedores, na nossa cultura essa questão empreendedora. Então, você forma essa base. E em Santa Catarina também, ela sempre foi um estado pioneiro. Se você olhar hoje alguns critérios nacionais, Santa Catarina está geralmente à frente. São Paulo é o segundo, na maioria dos indicadores. Então, há uma preocupação muito grande da indústria, há uma preocupação muito grande, por exemplo, nós participamos do Congresso do Pinus, em Lages, agora em março deste ano. E as florestas de pinos, os catarinenses preservam até, em média, 40% de mata nativa. O pessoal diz, pinheiro, é exótico, ele atrapalha tudo. O pessoal preserva até 40%. Então, quando você faz um projeto de carbono lá, você não olha só a mata nativa, mas também os 60% que estão com pinos. Parece uma coisa, pinos... não, mas ele capta carbono, quase 50% de uma árvore é carbono, e também o solo é um grande sumidor de carbono. Então, o que é que acontece? Você tem que ver a destinação da madeira, tem uma metodologia. Muitas vezes, de 50% a 70% do carbono é preservado, mesmo que aquela área seja cortada para fazer madeira, porta ou qualquer outro uso. E a indústria é muito preocupada. Nós participamos de uma reunião das câmaras da Fiesc, da parte florestal, da parte ambiental, da parte de agroindústria, uma preocupação muito grande da federação de estar à frente disso. Claro, não há obrigatoriedade, mas fazer antes que seja necessário. Então, há uma preocupação industrial de Santa Catarina, porque ele pode ser tanto reduzir a sua pegada, né, o seu débito de carbono, que nós chamamos assim, como também gerar créditos. Então, antes que eles sejam obrigados por lei. Então, alguns setores estão em discussão no Congresso, agora está na Câmara dos Deputados. Alguns setores serão obrigados a fazer uns inventários, quem tem mais de 10 mil e quem tem mais de 25 mil toneladas de emissões terão que compensar essas toneladas. Então, o setor de siderurgia, o setor de alumínio, o setor de papel, e está sendo discutido ainda se são só esses ou serão outros. Mas o agronegócio ficou fora, que é outro mito, né? Nós temos recebido talvez 60% da nossa carteira seja com agro. Com agroindústria, olha só. Muitos empresários, eles próprios, porque eles são exportadores. Por exemplo, nós temos, de Minas Gerais, são 4 fazendas de café. Elas são orgânicas e elas querem se tornar zero carbono. Por quê? Porque os importadores europeus estão exigindo. Claro. Então, a própria plantação de café, ela remove carbono da atmosfera, ela gera créditos e nós conseguimos certificar que elas são carbono zero. Exato. Se faltar alguma coisa, a gente compensa com crédito de outras propriedades. E mostra para o europeu o esforço que a empresa fez de fazer um inventário, de reduzir, por exemplo, algumas tecnologias, tem uma tecnologia chamada de biochar. Você aplica um determinado produto uma vez e você aumenta a retenção de carbono 30% e você aumenta também a produtividade do café. Então é praticamente maravilhoso. É tecnologia francesa, eles estão testando e nós temos uma com essa tecnologia e outra fazenda sem.
A própria cooperativa quer fazer esse tipo O importante, porque pelo que está se falando, é um caminho sem volta, né? Isso que é importante, que está todo mundo preocupado com essa história. Seja por conta da obrigação, né, de atender aí os clientes de fora, vamos dizer assim, ou seja mesmo pela consciência, né, que cada um vai tendo ao longo do tempo. Eu creio né? que é algo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Ah, não tenha dúvida. Bom, não né? tenha dúvida. Vai de encontro com a sustentabilidade, com todo o cuidado que a gente fala, né, Pedro? Porque é isso no fim que importa. Todo mundo precisa produzir e consumir, mas acabar com o que a gente tem também não dá, né? É verdade. Pedro Guilherme Kraus, CEO da Lux Carbon Standard, está aqui com a gente, primeira certificadora de carbono aqui do país, né? Aí é quarta do mundo. Né? Exatamente. Nós temos 3 co-irmãs. E como é que nós na verdade, nós lançamos o nosso protocolo em setembro. Entendi. Mas o trabalho já vem de 4 anos, pois desde demorado, 2020, né? Eu uso sempre a metáfora de 3.000 peças de um quebra-cabeças. Meu Deus. E nós conseguimos, nesses 4 anos, montar. Então, para você ter uma certificadora, além de uma equipe gerencial altamente qualificada, nós temos uma equipe jurídica. Nós temos 4 advogados que trabalham conosco, 2 full-time. Nós temos uma equipe técnica de engenheiros e biólogos. Nós tivemos 10 mestres e doutores nas áreas técnicas de engenharia e biologia que foram supervisores do nosso protocolo. E nós temos uma equipe técnica responsável pela plataforma. Nós não usamos papel. Então tudo roda. XC0 também, né? Inclusive nós seguimos manuais de boas práticas internacionais. Nós estamos buscando uma certificação suíça também. Eu não posso nem comentar porque há questões de confidencialidade nessa questão. Claro. Mas nós, a partir dessas regras internacionais, nós montamos o plano de negócios e a atuação da certificadora. Então, quando nós nos colocamos como primeira, existem muitas coisas no mercado que você faz mensuração e você bota em token. Mas você tem que ter um protocolo, a própria certificadora tem que ser auditada internacionalmente, a nossa blockchain tem que ser auditada. Nós temos 6 bancos de dados, 2 nos Estados Unidos, 2 na Europa, 2 no Brasil. Então você tem que ter uma auditoria de terceira parte em todos os projetos. Você tem que cuidar muito com governança e conflitos de interesses. São 3 anos aí montando tudo isso. Exatamente. Né? 20, 21, 22, 23. É loucura. Agora poder vir. Maravilha, Pedro. Obrigado aí pela tua participação, por explicar um pouco pra gente aí desse mercado, dessa inovação aí que a gente está trazendo, né? Agradeço muito a tua participação aqui no Jornal da Mix. Eu que agradeço e digo, nós temos muitos mitos, né? Muitos mitos sobre carbono. As pessoas não entendem, não posso pegar, não posso sentir. Sim. Mas o celular você também não sente a onda e você usa. Exatamente. O micro-ondas também, o raio laser também, você não... Tem muita coisa que a gente não vê e que existe. Né? As ondas do rádio também, Exato, o ar que respiramos, enfim, né? Tem tanta coisa que não dá para... Mas há muita ciência por trás disso. Exatamente. Obrigado mais uma vez pela tua participação. 7h46, 7h46, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.